Olá, meus amigos, tudo bem? Eu creio que está tudo bem com você que está nos ouvindo. Perdão por essa pergunta, inconveniente, porque aqueles que andam com Cristo Jesus, para eles estão tudo muito bem. E sabemos que para nós que andamos com Cristo as coisas são diferentes, Pelo menos nós temos fé, temos esperança e sabemos que o nosso Senhor está voltando. É justamente sobre esse tema que nós estamos abordando nesses estudos, sobre sinais da volta de Cristo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e juntos vamos mais uma vez participarmos dessa maravilhosa ministração de um assunto tão pertinente para os dias em que nós estamos vivendo. No estudo anterior, nós terminamos o tema sobre as 70 semanas de Daniel, E agora nós queremos dar continuidade, porém, falando dos sinais mais expressivos sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre lembrando que a Bíblia é um livro singular, somente a Bíblia contém profecias, Então, a nível espiritual, nenhum outro livro traz palavras proféticas. O Alcorão não traz, o livro dos budistas também não, e qualquer outro livro que trata de assuntos espirituais não trazem profecia. Isso porque somente Deus conhece o futuro. Somente Deus, com toda segurança, pode nos falar aquelas coisas que vão acontecer. E também nós entendemos que 27% da Bíblia Sagrada ela é profética por natureza. Então, nós queremos dar continuidade aos nossos estudos, falando dos sinais mais expressivos. Nós queremos iniciar com o sinal de a dispersão dos judeus, um sinal de grande expressão na história. Nós temos em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 15, vamos aqui já começar a falar sobre a profecia dessa dispersão dos judeus, mas vamos ler primeiro o caput desse rol de maldições que está ali do versículo 15 até o versículo 68, Vamos ler apenas o versículo 15 de Deuteronômio 28, que diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E quando nós vemos no versículo 25 desse mesmo capítulo de Deuteronômio 28, está escrito o seguinte: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Nós temos essa palavra ratificada em Levíticos, no capítulo 26, no versículo 33, que diz: espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Vemos aqui essas tristes, terríveis profecias para aquelas pessoas, para o povo de Deus, para a nação de Israel, evidentemente que se estende até os dias de hoje, que não obedecem à palavra de Deus, que não atentam para a proposta de Deus para suas vidas. E dentro do cumprimento dessa profecia, nós podemos estar analisando que, depois da morte do rei Salomão, o que aconteceu em 931 a.C., o reino de Israel se dividiu em 2. Então, 10 tribos seguiram para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. E Sargão II da Síria, no ano 722 a.C., destruiu o reino do norte. Alguns daqueles judeus, então, eles fugiram para os montes e depois retornaram, e ali eles se misturaram com outros povos que também se achegaram a eles, e assim começou a história do povo samaritano, o que os judeus não gostam até hoje. Em 722 a.C., então, termina o Reino do Norte.
E o Reino do Sul seguiu até 586 a.C., quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém. Ali ele aniquilou todos aqueles judeus que estavam ali, né? A grande maioria deles foram aniquiladas, e Nabucodonosor destruiu a cidade, destruiu o templo que Salomão havia construído e levou cativo ali o rei, levou cativo os nobres e ali o povo para um cumprimento na Babilônia de um exílio por 70 anos. E aconteceu que já passaram 68 anos, Daniel já estava aproximadamente com 80 anos de idade, quando, lendo as escrituras referentes ao profeta Jeremias, ele descobriu que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. E naquela situação de angústia, né, buscando ao Senhor, Daniel orava 3 vezes ao dia, porque Daniel, ele estava com uma grande incerteza. Ele sabia que mais 2 anos terminaria o cativeiro e ele não sabia qual o destino do seu povo. Na Babilônia eles não poderiam ficar, ele não sabia se ia ser exterminado ou não. Então, naquele momento de aflição, ele orando, cumpriu-se então o que está escrito em Daniel capítulo 9, do versículo 20 até o versículo 27, que o anjo Gabriel aparece para ele e traz a revelação, a brilhante revelação das 70 semanas. Porém, vendo então o que está escrito em Jeremias capítulo 25, versículo 8 até o versículo 11, nós encontramos as seguintes palavras: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Perceba que o Senhor chama Nabucodonosor meu servo, porque Nabucodonosor cumpriu aquilo que estava no propósito de Deus, né? De levar o povo cativo por 70 anos para a Babilônia. Continuando, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da moça e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Foi o que nós acabamos de falar no comentário anterior. E encontramos, portanto, no segundo livro de Crônicas, no último capítulo, o motivo pelo qual o povo foi levado ao cativeiro babilônico. Temos, portanto, no capítulo 36, que é o último capítulo do segundo livro de Crônicas, nos versículos 17 a 21, registradas essas palavras: por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então perceba o motivo pelo qual o povo foi levado para o cativeiro babilônico. O Senhor havia já dito em Levíticos também
temos esse registro no livro de Êxodo, que o Senhor ordenou para que o seu povo trabalhasse a terra durante 6 anos. E o 7º ano seria o ano do descanso, não deveria trabalhar a terra. E por 490 anos o povo não obedeceu, não observou essa determinação do Senhor. Então, 490 dividido por 7 dá, portanto, os 70 anos. E isso nos faz lembrar, e até eu confesso que trememos os joelhos por causa disso, porque, infelizmente, muitas pessoas dentro do reino de Deus brincam com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a graça sem culpa. Então, tratam dentro de uma libertinagem, dentro de pecado, dentro das congregações, dentro das denominações, achando que está tudo bem, porque não há ali uma consequência maior, não há um prejuízo maior, a pessoa está trabalhando, está conduzindo a sua vida, mas existem alguns pecados que elas não querem abandonar. Por exemplo, o pecado da mentira, da fornicação, da prostituição, a promiscuidade, a violência, o roubo, né? A feitiçaria, uma série de pecados que muitas vezes as pessoas cometem e acham que não tem problema, é fraqueza da carne. Eu quero te dizer de uma forma muito séria e contundente que pecado se combate de frente. O pecado, ele é uma condição que contamina tudo o que o homem pensa, tudo que o homem fala, tudo que ele pratica. Então, por exemplo, ninguém sai a caçar passarinho, pardal, com um míssil Tomahawk ou um míssil ar para ar, ou mesmo com um fuzil AK-47. Então, essas armas têm calibres especiais, porque cada calibre é usado para determinado tipo de batalha, né? Então, cada batalha, por consequência, exige um determinado tipo de calibre. E a Suprema Inteligência não teve nenhuma outra arma, nenhum outro calibre para combater o pecado, a não ser enviar o seu próprio filho, o seu filho unigênito, a morrer crucificado numa cruz para nos resgatar dessa condição de pecado. Portanto, não se brinca com o pecado, não dê lugar ao diabo, não pense que você pode estar vivendo uma vida de pecado, por menor que sejam esses pecados. Há pecado que não se exterioriza, né? Como o pecado da inveja, a maledicência, falar mal das pessoas, dos irmãos, falar mal do governo, né? Falar mal do dia, falar mal da situação, da comida, da roupa, da casa, dos bens materiais, falar mal do trabalho, do emprego, do salário. Existem coisas que entram no cotidiano. E eu quero te alertar o seguinte: quando nós estamos cometendo algum tipo de pecado, o Espírito Santo que reside em nós, que mora em nós, ele testifica na nossa vida sobre a verdade, sobre o pecado e sobre o juízo. E ali o Espírito Santo diz: filho, filha, eu não estou me agradando dessas coisas que você está praticando, por menor que sejam elas, né? Mas quando nós não atentamos e não nos arrependemos, não permitimos que o temor do Senhor suba ao nosso coração e negligenciamos e continuamos naquelas práticas, né? Aí o Espírito Santo levanta uma pessoa para falar conosco, um profeta, né? Alguém dentro da congregação ou fora da congregação, de alguma maneira, uma pessoa traz um recado movida pelo Espírito Santo. E aí você pensa: poxa, essa pessoa não está sabendo, é Deus que está falando com ela. E no primeiro momento você tem aquela meditação, mas se você não se conserta, se você continua praticando as coisas que desagradam ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai chegar um momento que Ele libera o inferno contra a sua vida. Aí a sua vida passa a ser um verdadeiro inferno, porque você não se conserta diante do Senhor. Nunca pense que você é forte o suficiente para brincar com o pecado, pois foi Jesus Cristo que disse que a carne é fraca. Por isso, não se engane. É um grande engodo da alma de Satanás achar que está tudo bem e que a conta não vai chegar.
Veja que aqui a conta, quando chegou para o povo de Israel, chegou de uma só vez. Então, para Deus não tem esse negócio de parcelamento, né? Sabe essas lojas que vendem por prestação para que você pague aquilo que você comprou em vários meses, em várias parcelas? Para Deus não. Quando chega a conta chega de uma vez. Então não brinque. Não permita que a sua carne te coloque no momento de tentação. Você que é crente, não basta você ser crente, você tem que parecer crente. Então não fique em situação suspeita com uma pessoa do sexo oposto. Infelizmente hoje há pessoas que estão dentro da congregação, mas que estão praticando fornicação, por exemplo, sexo sem estar legalmente e legitimamente casado com a pessoa. Então, isso é afronta diante de Deus. Isso traz maldição terrível, como a masturbação, a prostituição, como o adultério, há pessoas dentro da congregação adulterando, como, por exemplo, também a feitiçaria. Há pessoas que buscam ao Senhor Deus, mas também acreditam em sorte, em dia de sorte, em amuletos, oferece, por exemplo, presente para os mortos, como flores, como missas, como consagrações, rituais, pessoas que se vestem de formas exóticas. Então tudo isso é afronta contra o Senhor nosso Deus. O que importa é você conhecer a palavra de Deus e pela palavra você tem a libertação do Senhor. Eu creio que vale bastante essa advertência, bastante oportuna, para que você tenha mais uma vez a oportunidade de arrependimento. Levíticos capítulo 25, versículos 3 e 4 está escrito o seguinte: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então veja que 7 anos de sábado, ou melhor, 7 sábados de ano, foi o que nós vimos na profecia das 70 semanas de Daniel. Então, as dívidas eram pagas, né, depois dos 49 anos, então, 49 anos aí no 50º ano, né, os 50 anos, o grande jubileu dos judeus, onde as dívidas ali eram pagas, eram perdoadas, os escravos eram libertos e as terras voltavam para os seus antigos proprietários, né, antigos donos. Então este é o grande jubileu dos judeus. Levíticos 25, versículo 8 está escrito: contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Isso para embasar biblicamente o que acabamos de comentar agora. Então, amados, a dispersão ocorreu no ano 586 a.C., operada, portanto, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E o próprio Jesus também previu a continuação dessa história terrível para o povo de Israel. É o que se lê em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja que Mateus capítulo 24 e capítulo 25, nós temos o último discurso profético de Jesus, que ele profetizou 2 dias antes da sua morte. Mateus capítulo 26, versículo 2 diz que 2 dias depois ele morreu, ele foi crucificado. Mas essa profecia que acabamos de ver em Mateus 24, versículo 1 e 2, ela cumpriu-se literalmente 37 anos depois da morte de Jesus Cristo. Então, Jesus morreu no ano 33, mais 37, nós chegamos no ano 70, quando o general Tito, à frente do exército romano, ele sitiou a cidade de Jerusalém durante um cerco que durou 143 dias. Portanto, quase 5 meses, aproveitando ali o grande ajuntamento dos judeus,
no mês de abril daquele ano para as comemorações da Páscoa, a primeira festa então que Deus determinou ao seu povo, a Páscoa. E ali havia aproximadamente 1.200.000 judeus, e naquele cerco e naquela operação Tito matou 1.100.000 judeus e levou mais 98.000 cativos para Roma. Ali eles construíram ali o Coliseu Romano, e muitos foram vendidos como escravo, e muitos outros foram espalhados para o mundo inteiro, e ali Israel deixou de ser nação. Em 70 anos, no ano 70 da nossa época, né? Voltando a ser nação apenas agora no dia 14 de maio de 1948. 1878 anos depois do exílio que Israel voltou a ser nação. Por que Jesus então disse que não haveria pedra sobre pedra? Havia uma conversa corrente entre os soldados romanos que os judeus escondiam ouro nas fissuras das pedras, entre as pedras. Então, na busca daquele ouro, os soldados, o exército romano, então, começou a tirar as pedras, procurando o ouro que supostamente estaria ali, né? Então, essa foi a história ocorrida no ano 70 e a partir dali houve um grande rastro de sangue, porque os judeus perderam a sua pátria, foram espalhados por todas as nações, e seguiu-se um grande rastro de sangue, portanto. A ponto de nós trazermos aqui alguns apontamentos, né? Por exemplo, no ano 115, os judeus foram expulsos da ilha de Chipre. Nos anos 640, 721 e 873, os judeus do Império Bizantino são forçados a converter-se ao catolicismo romano. No ano de 1096, os cruzados alemães exterminaram as comunidades judaicas. No ano de 1099, a comunidade judaica de Jerusalém é vítima de matança por parte dos cruzados. Nos anos de 1146 e 1391, os judeus espanhóis são forçados a se converterem ao catolicismo romano. No ano de 1290, expulsão dos judeus da Inglaterra. No ano de 1306, expulsão dos judeus da França. No ano de 1355, populacho massacra 12.000 judeus em Toledo, na Espanha. Nos anos de 1349 até 1360, os judeus são expulsos da Hungria. No ano de 1420, aniquilada a comunidade judaica de Tolosa. Em 1421, os judeus são expulsos da Áustria. Em 1492, tivemos a expulsão de 180.000 judeus da Espanha. No ano de 1495, os judeus são expulsos da Lituânia. No ano de 1497, expulsão dos judeus da Sicília e Sardenha. No ano de 1502, todos os judeus de Rhodes são forçados a se converterem ao catolicismo, ou expulsos ou mesmo escravizados. No ano de 1516, massacre de milhares de judeus em Lisboa, Portugal. No ano de 1541, os judeus são expulsos do reino de Nápoles. De 1648 a 1656, 200 mil judeus são assassinados nas matanças perpetradas por Sielnok, na Polônia. Em 1727 até 1747, os judeus são expulsos da Rússia. No ano de 1838, a comunidade judaica de Meshed, Pérsia, é forçada a se converter ao Islã. Em 1822 a 1890, 750.000 judeus que viviam na Rússia são obrigados a conviverem numa zona residencial limitada, dando ali origem aos guetos. Em 1891, os judeus são expulsos de Moscou e de São Petersburgo.
Em 1871 a 1921, o pogroms anti-judaicos nos municípios da Rússia. Em 1939 até 1945, 6 milhões de judeus são mortos pelos nazistas alemães e pelos seus aliados, pelos seus cúmplices. No ano de 1941, a comunidade judaica de Bagdá é atacada pelo populacho turbulento. 180 judeus perderam a sua vida. E de 1948, que foi a fundação do novo Estado de Israel, até hoje nós temos perseguições contra comunidades judaicas em países árabes e expulsão em massa. E temos também aí muitas instituições, inclusive a mídia global, que são antissemitas, né? Sempre se levantando contra os judeus, sempre se levantando contra Israel. Então, tudo isso foi, evidentemente, preconizado pelos judeus por ocasião da condenação de Jesus Cristo, quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos. Nós percebemos em Mateus, no capítulo 27, versículo 25, que os judeus ali que estavam condenando Jesus à morte trouxeram para si a responsabilidade daquela condenação. Pois nesse texto de Mateus 27 e 25 está registrada a seguinte palavra: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Amados, o período do reino dividido, ele ocorreu do ano 975 até 586 a.C. De maneira que o Império Babilônico, né, que foi o Império Caldeu, ele durou de 625 até 536 a.C. E temos a tomada da Babilônia por Ciro no ano 536 a.C. E com isso nós damos por encerrado esse assunto de grande relevância, dizendo sobre a dispersão dos judeus. O próximo sinal profético também de grande relevância, e nós entendemos que esse é o maior de todos, é que Israel volta a ser nação. Porém, nós deixaremos esse assunto para tratarmos na próxima ministração. Eu creio que Deus tem falado contigo através dessa ministração. Eu creio que você tem sido grandemente abençoado com essas informações, com a palavra de Deus, e por isso eu te peço que você compartilhe com outras pessoas, né? Dê o seu like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, e que o Senhor continue abençoando a si, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, tudo aquilo que Deus tem confiado na sua mão, e a glória do Senhor seja a tua retaguarda. Até a próxima ministração. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o nosso único Senhor e Salvador, a quem nós rendemos toda a honra e toda a glória. Amém.